fora. Certo. E nós temos recebido, pelo menos uma vez por semana, eu recebo na clínica, doutor Daniel, eu recebo um panfleto de Sei. congresso. E pelo menos nos últimos ano e meio, eu acho, o enfoque tem sido anti-envelhecimento. É verdade, isso aí é uma coisa, é uma moda que veio para ficar. Eu acho que o mundo está envelhecendo. Nos próximos 8 anos, o número de pessoas com mais de 40 anos vai dobrar. Quer dizer, todo mundo está envelhecendo. Infelizmente, as pessoas estão vivendo mais, mas ao mesmo tempo estão ficando mais tempo doentes. O sujeito vive 90 anos, ele fica com Alzheimer de 81 aos 90, ou seja, ele passa 9 anos, ou seja, 10% da vida dele sem saber o nome do filho. Isso é muito triste. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Agora, ficar velho é outra história. Ficar velho é você não conseguir enxergar, não conseguir escutar, perder o controle esfincteriano, perder a capacidade cognitiva, a autonomia. Isso ninguém quer. Agora, envelhecer faz parte da vida, né? Hoje tem como evitar tudo isso? Claro que tem. Tanto pela parte nutricional, que é muito importante, o genoma humano foi publicado em 2003. Esperava-se que o ser humano ia ter em torno de pelo menos 120 mil genes. Nós temos 23 mil genes funcionais. Então foi uma surpresa muito grande. Chegou-se à conclusão que não é o DNA que controla a biologia, é a epigenética. Surgiu então uma disciplina chamada epigenética, o próprio nome já diz, transcende a genética e que tem muito a ver com o meio ambiente. Então eu posso, através de nutrição, através de nutrientes, modificar a expressão gênica. Vou dar um exemplo simples. A mãe morreu de câncer de mama, a irmã mais velha morreu de câncer de mama. A paciente vem preocupada porque ela mandou o sangue dela para os Estados Unidos e foi detectado que ela tem o BRCA1-2, ou seja, já tem um gene para o câncer de mama. E antigamente dizia, vamos fazer uma mastectomia preventiva. Hoje não, hoje a gente fala, você tem 2 opções. Ou você vai ingerir uma crucífera, que é um repolho, um nabo, uma couve-flor, uma couve de Bruxelas, um brócolis, um repolho, 2 vezes por semana, ou você vai fazer o uso de um nutriente chamado indol 3-carbinol para o resto da vida, 200 miligramas por dia, e isso não vai deixar aquele seu gene se expressar. Então hoje nós trabalhamos com a expressão gênica, ou seja, mesmo que a pessoa tenha genética para uma doença, nós podemos ir lá e metilar aquele gene, se faz por um processo de metilação, e aquele gene não se manifesta. Então nós silenciamos o gene. E isso é feito através da nutrição. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, já dizia, deixa o seu remédio ser seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Ou seja, chegou essa hora, entende? Através da nutrigenômica, que é uma outra ciência que não existia, aliás, não existe nessas faculdades ainda, está surgindo no mundo, ela surgiu a partir de 2003, também com a publicação do genoma. A nutrigenômica é exatamente a ciência onde, através da nutrição, você pode manipular a expressão gênica. E isso dá uma liberdade muito grande. Como, por exemplo, assim, tomar uma vitamina de vez em quando? Pois é, então, tem gente que tem mais predisposição para uma doença que pode ser silenciada por uma vitamina específica. Já o outro é a outra vitamina, já o outro é a outra. Não é uma coisa genérica. Nós estamos fazendo uma medicina personalizada. Tá, não é a pessoa comprar um complexo de vitamina e tomar todo Primeiro todo que os dia. complexos de vitamina que você compra na farmácia, em geral, os minerais não são quelados. E quando o mineral não é quelado, a absorção é mínima, praticamente zero. Então você apenas enriquece as fezes, eu digo. Esses multivitamínicos de farmácia apenas enriquece as fezes, porque não vai ser absorvido. Entendeu? E outra coisa, você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, as vitaminas do grupo B. Se você tomar uma e não tomar outra, você cria problemas sérios no seu corpo, porque uma depende da outra, que depende da outra, que depende da outra. Se eu aumento a ingestão de vitamina B12, eu aumento a necessidade de B6, eu aumento a necessidade de P2, eu aumento a necessidade de B9. Então, se eu não tomar as outras junto, eu acabo me prejudicando. Parece ser uma coisa simples, que a pessoa até pouco tempo não dava valor. Isso aí é vitamina, isso aí se você tomar demais sai na urina. Não é bem assim. Isso aí tem toda uma ciência por trás disso e você pode sim tratar doenças com micronutrientes, com minerais, com trace elements que a gente chama em inglês,
e com vitaminas apropriadas. O paciente que faz, ou a pessoa que faz uma alimentação saudável, ela mesmo assim ela precisa de vitamina? Ela precisa, Miguel, pelo seguinte, vou te explicar. Há 100 anos atrás, se você quisesse atravessar uma rua em Porto Alegre, você não precisava olhar para os lados porque não vinha carro. Hoje, se você atravessar uma avenida dessas movimentadas sem olhar para os lados, você é atropelado. Antigamente, o solo brasileiro era rico. Mas você imagina um sujeito que planta tomate no mesmo terreno 20 anos seguidos. Aí você vai dizer assim, mas aquele tomate é rico em selênio. Ora, se o terreno não tem selênio, a plantinha que está crescendo vai tirar selênio de onde? Então, o que aconteceu? Nos últimos 30 anos, a concentração de nutrientes nas frutas e nos vegetais caiu em torno de 50%. Então, hoje nós ingerimos 50% menos iodo do que nós ingerimos há 30 anos atrás. Ingerimos 50% menos magnésio, 50% menos selênio, 50% menos zinco. Então, mesmo uma pessoa que tem uma dieta perfeita, que isso não existe, que é ingerir de 5 a 7 diferentes frutas por dia, eu acho que a pessoa hoje não tem nem tempo de comer 7 frutas por dia, a maioria não tem dinheiro para isso. Quanto mais encontrá-las, né? Então, eu não encontro ninguém que tenha uma dieta perfeita. Não encontro. Até hoje não encontrei. E mesmo se essa pessoa tivesse uma dieta perfeita, ele ainda provavelmente não estaria recebendo os nutrientes necessários. Conclusão, nós entramos numa fase onde, para a pessoa manter uma saúde perfeita, ela tem que partir para a suplementação. Ela tem que se suplementar com vitaminas e minerais. Aí, em geral, os colegas médicos, os professores da faculdade dizem assim, isso aí não ajuda em nada, não é científico. Tem mais de 5 mil artigos publicados, entendeu? Hoje existe uma coisa chamada Google Acadêmico, que é o www.scholar.google.com. Ali, todos os trabalhos publicados, indexados em revistas científicas, está ali. Você digita lá, vem centenas de milhares de artigos. Então, a gente não tem tempo de ler. A gente fala que não é científico. Mas quem se dedica a isso, quem estuda isso, esse material é riquíssimo, é uma coisa impressionante. Eu não preciso ter escorbuto para tomar vitamina C, entendeu? Eu não preciso esperar isso. Eu posso fazer. A vitamina C vai ajudar em muitas coisas, até antes de chegar no escorbuto. Eu não preciso manifestar o escorbuto para poder dizer, eu preciso de vitamina C. Como é que a gente faz a avaliação desse paciente? Por exemplo, trabalha com anti-envelhecimento. Sim. Tá? Então, como é que eu faço uma avaliação?